Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para refletir juntos naquilo que o Deus separou para nós hoje. Igreja que ama a família, família, projeto de Deus. Aleluia, por nossa família, por nossa casa, nossos filhos. O Senhor tem cuidado da nossa família. Nós entregamos a nossa família ao Senhor. E louvado seja Deus por isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. E é muito bom quando a gente vai falar algo e há concordância, né, em tudo que é feito com as canções, com as orações. A gente vê a mão do Senhor. Louvado seja o nome dEle. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos estar lendo o capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 20. Amém? A gente vai falar sobre Agar. Agar e Ismael são mandados embora. Talvez a minha versão esteja diferente da sua, mas quer dizer a mesma coisa, irmãos. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Beerseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Depois Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou a Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Aí aonde ele está, vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu o farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odres de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E nós vamos ler lá, vamos voltar, andar um pouquinho para trás. Vamos lá no versículo 16, que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa história, para que a gente possa entender, né? E a gente sabe a palavra, a gente sabe da atitude de Sarai, aqui na época, né? Sarai e Abrão ainda não tinham mudado seus nomes, né? E o nome de Abrão foi mudado para Abraão, para ele lembrar que ele seria
pai de uma grande nação. Sara, ela era estéril, né? No momento ela não poderia ter filhos. E ela quis dar um jeitinho, né? Ela quis dar um jeitinho, como diz aqui na palavra, lá no versículo 2. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Sarai, ela tenta resolver o problema dela, né? A ansiedade era tão grande que ela tenta resolver, pular aí a vontade. E cria uma situação escrava junto com seu esposo, para que essa mulher tivesse filhos, né? E assim, filhos. A façanha de Sara, né? A escrava, ela se deitou com Abraão. E só que, por nossa vontade própria, né? A gente certo, que aquilo que a gente está pensando é algo bom, é algo produtivo, a gente cria atalhos, situações para burlar alguma coisa ali, para resolver uma situação, de repente uma ansiedade, uma vontade tão grande de ser mãe. Outra, a realidade daquilo que a gente está pensando, muitas das vezes. E fazer a vontade do Senhor é sempre a melhor decisão, é sempre a melhor escolha. Aí a gente viu que Agar, ela não pediu nada, né? Agar, ela era uma escrava, Sara era a dona de Agar, né? A patroa ali que comandava tudo. Ela que colocou Agar nessa situação. Quando Agar ela engravida, né? Eu creio que Agar se sentiu importante. A minha patroa, a minha dona, ela não pode gerar um filho, mas eu estou gerando um filho. E aí começam os conflitos, né? Começa a situação aí difícil, aonde Agar começa a desprezar Sara. E Sara fica invocada, não gosta dessa atitude de Agar. Aí a gente vê que Sara, ela começa a reclamar com o seu marido e ele dá ali a permissão a ela. Não, ela é sua dona, você que manda, lá no versículo 6. Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que você quiser. E o que a Sara ela começou a fazer? Ela começou a maltratar Agar. E ela maltratou tanto Agar, que eu creio que Agar ela perdeu um pouco o equilíbrio, o sentido, né? A noção das coisas. E Agar, ela não suportou aqueles maus tratos, aquela pressão. E que muitas das vezes a gente também não suporta as pressões aonde somos colocados. Então, o primeiro pensamento de Agar, ela era o quê? Fugir. E ela fugiu para o deserto, porque ela achava que ali ela estava longe de Sara, longe do problema e da dificuldade. Mas o Senhor, que tudo vê, lá no versículo 9 diz assim: então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Voltar, né? De repente a gente precisa retornar, a gente precisa voltar, a gente precisa se humilhar. Não é fácil, se submeter não é fácil, né?
Mas aqui a gente vê que Agar, o anjo do Senhor, deu essa orientação a Agar, a voltar, a se humilhar, a se colocar diante da serva, a ser obediente em tudo. E não importa as circunstâncias, a obediência sempre será a melhor escolha, sempre será a melhor decisão. Ninguém quer se humilhar diante a ninguém, não é verdade? A gente não quer se submeter, mas se faz necessário. E o anjo do Senhor continuou falando com a Agar: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. Pois o Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. E eu me levo a acreditar que aqui ela clamou ao Senhor, ela buscou a ajuda de Deus. Deus pôde ouvir a aflição, a angústia que estava o coração de Agar. E talvez o teu coração esteja em aflição. Talvez você entrou por essas portas e só Deus sabe como está o teu coração, aflito com esses acontecimentos todos que nós temos visto, nós temos presenciado. Notícias têm chegado até nós, né? A gente fica aflito, preocupado de que algo aconteça aos nossos filhos, de perder o emprego. Ouviu a aflição. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que sua casa precisa, que a sua família precisa. Ele conhece, ele sabe do seu relacionamento conjugal, o que você passa com a sua esposa, o que você passa com seu esposo, quais são as palavras proferidas por vocês, né? Deus, Ele ouve e Ele sabe de todas as coisas e Ele vem a nosso favor, porque Ele tem o controle de tudo. E Ele continua: esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. Ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome. Obrigada, irmã. O nome, o Deus que vê. Olha que coisa linda, o nome que ela deu ao lugar. O Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Quantas vezes isso não acontece conosco? A gente ouve a voz de Deus e a gente pergunta: será que eu ouvi de verdade a voz de Deus? Mesma coisa foi Agar. Será verdade que eu vi aquele que me vê? Lá no Salmo 139, o Senhor diz que te conhece, que te viu ainda em formação no ventre da sua mãe. Ele conhece você, como você foi formado, as suas células. Ele te vê, Ele sabe exatamente quem você é, como você é. E quando a gente está atribulado, a gente não consegue nem enxergar nada. A gente fica aflito que não consegue enxergar nada. Mas a gente vê a mão dele estendida sobre nossa vida. E por isso,
que esse poço que fica entre Cádiz e Berebe é chamado de poço daquele que vive e me vê. Aquele que vive e me vê. E ele vive e nos vê e sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E aí a gente vai lá, voltando para Gênesis 21, né? Só que Sara, ela é engravida. Ela é engravida. Na muita idade dela, ela já achava que ela não ia engravidar, mas ela é engravida. E ela dá à luz a um filho. E é certo um dia, lá no versículo 9, diz que Ismael, filho de Abrão, e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque. Alguns dizem que ele zombou de Isaque, Ismael zombou de Isaque. O filho de Sara, quando Sara viu isso, quis que eles saíssem de lá, que fossem expulsos de lá, daquele lugar. Então Abraão, ele ficou muito preocupado, né? Como eu vou mandar meu filho, é meu filho, embora? Mas Deus orientou que ele permitisse que esse filho fosse com Agar, porque o Deus que a gente serve, ele estaria no controle da vida de Agar e de Ismael. E às vezes a gente não consegue entender os planos de Deus sobre nossa vida, né? Meu Deus, a Agar, ela não pediu nada. Não foi Agar que escolheu ficar grávida. Foi Sara que tomou a atitude. Mas eu creio que em tudo há permissão de Deus. Vida, há uma permissão de Deus para um propósito que talvez hoje a gente não entende. Um propósito para a nossa casa, um propósito para a nossa família, para os nossos filhos, que a gente não entende, só vai entender depois. E aí a gente vê que Abraão, ele coloca essa criança nas costas, né, de Agar. Abraão levantou-se de madrugada e deu a Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Com o filho para o deserto. A gente que é mãe, pai, a gente se coloca no lugar, né? Imagine essa mãe com um pouco de comida, um pouco de água, levando com seu filho pelas mãos. O medo dela. Talvez a Agar estava se sentindo sozinha. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é? A gente tem que levantar o chapéu para aquela. Ela não cuida sozinha, porque o eterno está nas mãos do Senhor. Ajuda, assim como o Senhor. Para não ver o que vai acontecer com meu filho e eu vou morrer também. Uma vez, a dificuldade era tão que a promessa que Deus havia feito lá atrás a ela, né, que faria de Ismael descendente, né, descendente de Abraão, e seria uma grande filhos. Ela esqueceu a promessa de Deus, porque quando a gente está em aflição, a gente esquece as promessas de Deus, aquilo que Deus nos. A gente perde totalmente o senso, a gente perde o equilíbrio.
Não foi diferente com H. Ela ali entregou os pontos. Talvez você esteja aqui já perto de entregar os pontos. Talvez você que está em casa, está vendo tanta coisa acontecer, que a vontade é parar com tudo, é desistir. É entregar os pontos e morrer de vez, aconteça o que acontecer, quero nem mais saber. Né? Afirma, agora, pega apertado, o salário que diminui, muitos foram mandados embora, as contas chegando o tempo inteiro, batendo na porta. A gente começa a ficar aflito, começa a ficar desesperado. Eu tenho que decidir isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E começa a aflição e a gente começa a se distanciar de Deus ao invés de buscar a esse Deus. E a gente vê que o menino, ele percebe que a mãe não está ali e ele começa a chorar. Se coloca no lugar desse menino, que desespero. Hoje diriam o quê? Olha que trauma, esse menino vai crescer cheio de trauma, né? A mãe deixou ele longe, e ele chorou, se escabelou. A gente não sabe como esse menino ficou, mas a gente imagina como uma criança faz, né? Grita, chora, se desespera. E a mãe também desesperada por outro lado, de ver e se sentir impotente, de nada poder fazer. E até que Deus ouviu o choro do menino. Mais uma vez Deus vem e diz, Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou H e disse, por que é que você está preocupada, H? Por que é? Por que é que você está preocupada, Fátima? Por que você está preocupada, Patrícia? Por que você está preocupado, Jonathan? O Senhor pergunta para você nessa noite, por que é que você está preocupado? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o seu choro. Deus, Ele ouve a sua oração. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dor, não temas, não tenha medo. Erga a sua cabeça e confia no Senhor. Ainda que você olhe à tua volta, o desespero bata à tua porta, confia no Senhor e espera nele. Espera nele. Não pegue atalhos como fez Sara. Aguarda o que Deus tem para fazer na sua vida. E ele continua dizendo, vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Deus nos fala nessa noite, vamos nos colocar em posição, na posição de buscar de verdade a Deus, de ter relacionamento com Ele, intimidade com esse Deus. Né? E às vezes a gente precisa se colocar diante do Senhor. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. E ele vem lembrar H, da promessa que ele fez. E talvez você tenha que lembrar nessa noite a promessa que Deus tem feito para você. Carência leva a atalhos. Atalhos não leva a sucesso. Atalhos não leva a sucesso. Busca no Senhor. A resposta tem que ser dele. É Ele que dá a direção, é Ele que dá a resposta. Não tome decisão por você mesmo. Busque no Senhor a resposta que você precisa. Então Deus abriu os olhos de H e ela viu um poço.
Talvez a solução para o seu problema está tão perto de você, que a gente não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque está fazendo tanto barulho dentro de nós, que a gente não consegue ouvir o que Deus tem para nós. A gente não consegue ouvir a dimensão do que Deus já está fazendo por nós e para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Por quê? A gente anda muito inseguro. Inseguro. A gente diz que confia, mas quando a coisa aperta, a gente sente medo. E o medo é normal, a gente sentir medo. Porque é natural, nós somos seres humanos. E muitas das vezes a gente vai ter que se acolher e se entender. Porque as coisas começam a mudar na nossa vida quando a gente assume que estamos sentindo medo, que estamos ansiosos. Nós não somos mulheres de maravilhas nem super-heróis. Nós precisamos do Deus que a gente serve. E o Senhor, Ele abriu os olhos de Agar. E que nessa noite o Senhor abra os seus olhos para aquilo que Ele tem para você, para que você consiga enxergar aquilo que Deus já está fazendo na sua vida, aquilo que Ele já fez na sua casa, e às vezes está passando despercebido. E é por isso que a gente precisa diariamente usar de gratidão, agradecer a Deus pelos feitos que Ele tem nos dado, Ele tem nos feito, Ele tem nos abençoado. E a gente não precisa e não pode ficar parado por causa dos relatórios negativos, pelas notícias que a gente tem recebido, Covid aqui, Covid ali, é isso aqui, é isso ali, é doença lá, acolá. E a gente está ficando acuado, mas o Senhor não quer que a gente fique acuado. É Ele que está no controle, que Ele abra os nossos olhos. A crise chegou, a situação está difícil, a conta está chegando. Mas deixa o Senhor abrir os teus olhos. Porque de repente, a resposta está aí pertinho de você. A gente precisa pedir ao Senhor: Deus, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos. E aí a gente viu que Agar, ela enxergou ali o poço. Ela viu a fonte de água, né? Ela enxergou o poço, encheu o odre, deu para o seu filho. E o Senhor cuidou de Agar e cuidou de Ismael. E ele se tornou um grande homem, um flecheiro. E assim Deus faz. E eu queria falar com você também sobre Daniel. Daniel. Lá no versículo 6, capítulo 6. Daniel. Quem era Daniel? Daniel, um homem íntegro. Daniel, ainda menino, foi para a Babilônia. Na Bíblia, você não conta, não vê aqui dizendo nada, falar contra Daniel, de algo errado que Daniel viveu, que Daniel fez. A gente vê de Davi e de outros, mas a gente não encontra nada falando sobre Daniel, contrário, de negativo de Daniel. Mas a gente vê um Daniel, um homem íntegro, que decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Né? Ele foi decidido. Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Foi uma decisão e ele se manteve íntegro. Aquilo que ele queria fazer, ser temente ao Senhor. E lá no capítulo 6, eu vou ler rapidamente, no capítulo 6, versículo 7, que diz assim: ordene que nós vimos que o rei Dário, né, ele resolveu dividir o país em províncias e escolheu Daniel para ser um dos governadores. E ali aquele povo, né, os ministros ali, não queriam que Daniel cumprisse ali o que o rei Dário queria que ele fizesse. Então tentaram encontrar alguma coisa contra Daniel, mas não encontraram nada, porque ele era íntegro. Né, até que eles ordenaram que durante 30 dias todos fizessem um pedido somente ao Senhor.
se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Então, eles criaram aí essa ordenança, né? Tem um nome que agora me fugiu. E Daniel, ele sabia, mas ele não se acovardou. Daniel, ele não fugiu. Daniel, muito pelo contrário, ele abriu as janelas, se ajoelhou e orou ao Senhor, como ele sempre fazia. 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. Ele tinha relacionamento com Deus, né? Ele tinha relacionamento com Deus. A confiança de Daniel era tão grande em Deus, que ele não se importou com aquilo que o pessoal estava fazendo, com a ordenança ali, daquilo dali. Então pegaram Daniel, como ele infringiu ali a lei, no caso, né? Jogaram Daniel na cova dos leões. Mas o rei Dário, ele fala no versículo 16: espero que o seu Deus, a quem você tanto confia, você serve com tanta dedicação, o salve. E a gente viu o quê? Deus, ele fechou a boca dos leões. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor estava com Daniel. Valeu a pena confiar em Deus. Deus não deixou que a fé de Daniel fosse em vão, né? Ele confiou no Deus que ele servia. E Daniel, ele saiu dali, daquela cova, e ainda, a gente vê lá no versículo 25, o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo inteiro. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Porque os outros que tentaram armar essa armadilha toda contra Daniel, eles foram parar na cova e foram devorados pelos leões. Então a gente vê que Daniel, ele não virou as costas para Deus quando a dificuldade veio. Ele não virou as costas para o Senhor, ele continuou, ele foi íntegro. Então, irmãos, o seu problema, as circunstâncias que você vive hoje, pode servir para levar tantos outros para Cristo. O seu testemunho de vida, o seu exemplo de vida, pode levar outros a Cristo. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, se você está enfrentando algum problema, uma dificuldade, talvez na família, no casamento. E eu digo a você que a dedicação à oração, ela pode ser um bálsamo. Daniel se dedicou em oração. A oração, ela é um bálsamo. Ela te traz equilíbrio, ela te traz alívio, ela te traz calmaria. Quando você coloca tudo nas mãos do Senhor, Ele te traz alívio, Ele te dá direção para tuas crises, para tuas enfermidades. Ele renova tuas forças, porque Ele é o teu refúgio, é Ele que é a tua fortaleza. E a gente precisa crer nesse Deus que a gente serve. Os dias podem ser difíceis, as doenças, mortes, crises, enfermidades, mas tudo isso vai passar. Daniel não virou as costas para Deus, e nós não podemos virar as costas para o nosso Deus. Achar que é em vão a nossa oração, achar que é em vão buscar ao Senhor. Aviva a sua fé. Ontem eu fiz um café com a minha mãe. Está lá no Instagram. Você pode olhar o testemunho da minha mãe, Dona Vilma. Salmo 37, 5. E hoje a gente cantou aqui: entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele. Confia as tuas dores a Ele. Entrega o teu caminho a Ele.
Entrega o teu caminho a Ele. Minha mãe contando ali, e ela fala que um versículo que ela passava para ir ao médico, e ela via: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, lá no Salmo 37, 5. E esse versículo atingiu o coração, que trouxe alívio ao coração dela. Alívio, porque ela teria que passar por uma cirurgia um pouquinho complicada, ela estava com medo, normal, natural, mas o Senhor trouxe alívio, o equilíbrio, guardou as suas emoções. E é assim que o nosso Deus faz, né? E a gente precisa confiar nesse Deus. Um versículo que você coloca, irmãos, pode estar ajudando alguém. Divulga esse nome. Entrega o teu caminho, entrega tudo. Entrega o seu trabalho, entrega essa tua dificuldade, o seu relacionamento, seu filho. Entrega ao Senhor. Confia no Senhor. Eu tenho visto grandes coisas acontecerem no meu lar. Mas eu vou contar esse testemunho, mas ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Mas eu quero dizer para você que há um grande poder na oração. A gente quer ver filhos mudados, transformados, maridos mudados, transformados, esposas mudadas, transformadas. O amor cura. O amor sara, junto com a oração. Hoje a gente vê drogas, lesbianismo, homossexualismo, tantas coisas, prostituição, tentando tragar os nossos filhos, a nossa família, adultério. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e aguarda, não tome decisão precipitada. Lá no Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e protege do perigo. Precisamos temer? Ter medo? Não. Ele diz: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e protege do perigo. Meus irmãos, precisa confiar. A gente poderia falar de tantas outras coisas aqui, mas a gente tem vivido tanta opressão, tanto gemido, tanta aflição, tanta dificuldade. A gente precisa levar a palavra de ânimo ao outro que está nos ouvindo. E Jesus, Ele é o nosso ânimo, é Jesus a nossa força. Lá no Salmo 33, 20 diz: nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Será que temos crido nisso? Naquilo que a gente lê, naquilo que a gente tem falado? As palavras, elas têm poder, poder que geram vida. Irmãos, como é que eu vou empolgar lá fora, incentivar a outros, se eu não estou empolgada, incentivada? Se eu não estou crendo naquilo que eu estou lendo, do que o Senhor está falando ao meu coração? Eu preciso crer. Lá em João 16, 33 diz: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha o que o Senhor fala para nós: tenham ânimo, eu venci. Com quem a gente está andando? A gente não está com Ele? Ele nos vê todos os dias. Ele olha para nós e às vezes a gente não acredita. Nós não estamos sozinhos, isso não é balela, isso não é conversa. A minha mãe, ela viu uma frase que passava na rua e ela via. Independente de onde você esteja, se você esteja em casa, se você esteja no mercado, o Senhor, Ele é contínuo conosco. Em Salmo 18, versículo 6 diz: na minha aflição
clamei ao Senhor, gritei para o socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença. Se coloca diante desse Deus. Se coloca, grita, geme, fala para Ele o que você está sentindo. O que você precisa de fato, se derrame a Ele. Irmãos, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma situação para resolver, eu não vou ao homem, porque eu não dependo do homem, eu dependo de... Estou vivendo isso, estou achando isso, porque a nossa mente nos trai. Quando a gente começa a achar alguma coisa, a nossa mente vai dando mais para a gente começar a achar, não, fulano não gosta de mim, e começo a lembrar situações que geram afastamento. Não é isso que o Senhor tem para nós. Na aflição, clamei ao Senhor. A gente viu a história de Agar. Na aflição, o Senhor se revelou para Agar, se mostrou para Agar, e o Senhor tem se mostrado para você. Porque de repente você está aqui, você está buscando ao Senhor, mas o teu coração está aflito aí dentro da tua casa. Não é porque a gente conhece o Senhor que às vezes a aflição não nos bate à porta. Ela bate. Bate também na minha porta. Mas eu prefiro confiar em Deus. Eu prefiro ser como Daniel, a clamar a Ele, a buscar nele. Porque a mudança da minha casa vai depender muito de mim, da minha oração. Mães de joelhos, filhos de pé. Deus muda a história. Com amor, Deus muda a história. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essas circunstâncias, esses problemas, esses eventos negativos, essas alegrias, porque o sofrimento, ele nos ensina e muito, mas produzirá para nós uma glória eterna, uma glória eterna. Então coloca a sua família, sua casa, seus filhos, a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nesse Deus. Entrega a Ele o teu caminho, a tua dificuldade, o teu problema. Deixa Deus trazer o alívio para a tua alma, o equilíbrio para a tua alma, o sustento para a tua alma, para que você essa noite durma tranquilo. Durma tranquilo. O Senhor está no controle de tudo. Descansa teu coração. Durma tranquilo. Fecha seus olhos. Se coloca diante do Senhor. Tenha fé. Tenha confiança. Tenha esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele vem com o bálsamo. Aqueles que perderam entes queridos, que estão passando por dificuldades, Jesus, Ele vem com o bálsamo. Ele traz equilíbrio à nossa mente. Ele traz a paz, que talvez a aflição ela já tenha tirado a nossa paz, mas Ele já deu a paz para você. Se coloca diante desse Deus. Coloca o teu trabalho, a tua pizzaria,
Coloca diante do Senhor. Entrega tudo na mão dele. Deus tem planos maiores para você. E os planos de Deus para a sua vida são maiores que os seus. E você não precisa de atalho. Senhor, nos colocamos diante a teu altar, Pai. Nos colocamos mais uma vez diante a tua presença, Senhor, e reconhecemos que sem o Senhor nada nós somos, Pai. Nós não merecemos nada, mas a tua graça nos basta. O Senhor não tem deixado faltar nada no nosso lar, Senhor. E se por um momento falta, o Senhor entra com o suprimento. O Senhor conhece, Deus, estes que estão agora orando comigo. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe da aflição de cada um. O Senhor tem colhido os gemidos, as aflições, ouvido do teu povo espalhado na face da terra. O Senhor tem ouvido. Oh, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti essas petições colocadas no Teu altar, diante do Teu caderno, Senhor, diante do Teu povo que ora nesse momento comigo, diante deste que está em casa orando comigo, que de repente está tão aflito, Senhor. Ouça o gemido do Teu povo, Pai, que já não sabe o que fazer, mas o Senhor envia a cura em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos cura, porque em Teu nome, Senhor, há cura. A cura. Nós cremos, Senhor, como creu Daniel. Nós nos humilhamos diante a Tua face, diante a Tua presença. Nós não viramos as costas para Ti. Nós continuamos a olhar para o alvo que és Tu, Senhor Jesus. És Tu, Senhor, o dono da nossa vida. Se estamos aqui hoje, nós somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor tem soprado fôlego de vida, porque há propósito conosco nessa terra. Nada é em vão, nem as circunstâncias, os eventos negativos que nos acontecem. Nada é em vão. O Senhor tem nas mãos o controle da vida e da morte. O Senhor dá a vida, mas também nos leva para perto de Ti. Ó Senhor, tudo é Seu. E quem tem o controle de tudo não é o homem, não sou eu. É o Senhor que tem nas mãos o controle de tudo. A doença pode vir, mas podemos ser curados, porque Tu és o médico dos médicos e nós colocamos tudo, Deus, nas Tuas mãos. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Reconhecemos que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Nós reconhecemos o Teu poder e Te somos gratas, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te damos gratidão, Pai querido. Nós queremos a cada dia adorar o Teu nome, porque o Senhor sopraste o fôlego de vida em nós. Porque temos a liberdade, Deus, de Te adorar. Porque podemos ir e vir. Senhor, tudo é Seu e é para Ti, Senhor. São todas as coisas para Ti. São todas as coisas. E nós vamos sair daqui alegres, cheios de ânimo, cheios de força, cheios de esperança, porque o Senhor é a esperança. Como Agar, o Senhor abriu os olhos de Agar, assim os nossos olhos estão abertos no dia de hoje. Nós sairemos daqui cheios, Deus, de força, como Agar, Deus. Ela retomou a sua força, porque ela encontrou a força em Ti. Pessoas sairão daqui fortalecidas na fé. Ó Pai querido, em compromisso contigo, em confiança contigo, Senhor. Porque sabe que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus e tem o domínio sobre nossas vidas. Senhor, que tenhamos uma noite, Pai,
de descanso, livres de preocupação, porque a nossa preocupação nós já entregamos a Ti, as nossas aflições já entregamos a Ti, e o Senhor nos diz, como disse a Agar, que está nos vendo, que não precisamos andar preocupados e ansiosos com nada. A Tua graça, Senhor, ela tem nos bastado. Continua conosco, nos leva para o nosso lar, amparados e guardados por Ti. E este, Deus, que em casa estão, possam receber também, Deus, da Tua bênção. E que o Senhor possa ministrar ao nosso coração aquilo que nos faltou, Senhor, no dia de hoje. Nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Seja abençoado por Deus, tenha uma boa noite. E sábado nós estamos aqui no Culto Jovem. Amém? Estamos esperando por você. Um beijo no coração. Amém.